Voltamos, aluno. Vamos seguir o nosso curso aí sobre segurança da informação. Bloco passado nós estávamos trabalhando com as pragas virtuais, com os malwares. Falamos dos vírus, falamos do worm, falamos dos bots, né, os robôs zumbis. E agora a gente vai fazer os exercícios, não foi? Fiquei devendo aí as questões de worm e as questões de bot para você poder ver como que eles caem em prova. Vamos lá? Joga lá para a gente abrir o nosso bloquinho, questão 38 do nosso curso, ó. Worms são programas que se espalham em uma rede, criam cópias funcionais de si mesmo e infectam outros computadores. Olha lá, ó. Espalham em rede, criam cópias de si mesmo, então eles não, né, infectam arquivo, e infectam outros computadores. Perfeito. Ele falar computador, ele falar sistema, ou ele falar infecta a rede, está certo. Ele não pode amarrar o worm com a infecção de arquivo e programa, porque o worm não é capaz de infectar nenhum arquivo, nenhum programa. Então aí a questão estaria errada, tá bom? Mas do jeito que ele cobrou, tá certo. Questão também tirada lá da cartilha do 7BR, tá? Copiada e colada de lá. 39. Worms são programas maliciosos que se autorreplicam em redes de computadores. Bacana, isso aqui tá legal. Anexados a algum outro programa existente e instalado em computadores da rede. Olha como é que essa questão engana bem. Anexados a algum outro programa. Se é anexado a algum outro programa, quer dizer que ele está infectando, que ele está usando como hospedeiro. Aí lembra da dica da física? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então não tem como o worm infectar arquivo ou programa. Ele infecta o sistema ou infecta a rede. Então, meus amigos, item errado. Essa não passa aí no nosso teste de qualidade. E vamos a 40. No processo conhecido como scanning, escanear, né? O worm, em sua fase de propagação, procura outros sistemas para infectar. E aí, o que você acha? Falamos sobre isso. Então ele escaneia, né, a rede e assim que ele achar brechas, ele vai infectando outras redes e vai tomando conta das redes, tá vendo? Procura outros sistemas para infectar. Sim, perfeito. O scan é a ideia de escanear, de varrer para ver se ele consegue achar essas brechas, tá? Então, questãozinha curtinha, bacana e correta. Perfeito? Bacana? Vamos para o próximo? Vamos falar agora do malware chamado Trojan, ou famoso Trojan, que a tradução é o quê? O cavalo de Troia. Olha lá, são programas introduzidos de diversas maneiras em um computador, com o objetivo de, aqui está o termo-chave, ó, controlar o seu sistema. Esse aí é o papel do Trojan. Então vem aqui comigo. Se você assistiu lá aquele filme Troia, você vai encaixar certinho com o que eu vou explicar aí. É aquilo lá mesmo que você assistiu, né? O filme Troia contava a história da guerra dos gregos e dos troianos. É muito igual, aluno. É muito igual. Então significa assim, ó, olha só. O cavalo de Troia ele vem disfarçado. É aí que você tem que tomar cuidado para não confundir com o vírus. Porque nesse aspecto ele é parecido com o vírus. Muito parecido. Porque você também não consegue enxergar um cavalo de Troia. Por exemplo, eu baixo lá um joguinho, do Baixa Aqui da Vida, um joguinho de futebol, correto? Baixei. Hora que eu vou instalar o joguinho, durante a instalação do joguinho, também será instalado no meu computador um cavalinho de Troia. Não só o joguinho. Aí eu instalo o joguinho, bacana, bonitinho, beleza, mas o cavalo de Troia estava ali dentro, foi instalado também. Moral da história, primeira coisa que o cavalo de Troia irá fazer será desabilitar o meu sistema de segurança. Tá? Então ele vai até lá o meu antivírus e meu firewall, mata os dois, elimina os dois. Matando os dois, minha máquina fica o que, aluno? Vulnerável, concorda comigo? Eu não consigo ter a proteção do firewall nem do antivírus. Minha máquina ficando vulnerável, o que ele faz? Ele vai liberar aquelas portas da rede que nós estudamos, né? Que a rede é composta de portas, já vimos isso, para o invasor entrar. Então o cara que me mandou o cavalo de Troia consegue entrar lá da casa dele, na minha máquina. E entrando, o que ele consegue fazer? Dominar o meu sistema.
Então isso é uma característica do cavalo de Troia, tá? Essa ideia dele vir disfarçado, você não saber que é um cavalo de Troia. Por isso que tem que ter cuidado, que bancas já cobraram isso em prova, dizendo que eles são exemplos de vírus, porque eles vêm disfarçados, eles usam aí, né, alguma coisa, algum arquivo como hospedeiro, né? Então, toma cuidado com isso, perfeito? E outra coisa pior ainda, que confunde muito, é o seguinte, o cavalo de Troia, na instalação dele, pode trazer um vírus, pode trazer um worm, pode trazer um spyware que a gente vai estudar. Então, qualquer uma dessas pragas que a gente está estudando podem ser trazidas pelo cavalo de Troia na sua instalação. Então, ele é muito versátil. Por isso que eu considero ele a pior praga que tem na informática aí, exatamente por conta desses detalhes. Tudo bem? Perfeito? Então, joga lá. Aí, ó, nas categorias dos cavalos de Troia, nós temos o backdoor, né? Backdoor é um programa que permite o retorno, que está o termo-chave, de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Então, se a gente pegar a backdoor e traduzir, a gente chega qual tradução? Porta dos fundos. Perfeito? E é justamente o que o backdoor faz. O backdoor é um tipo de cavalo de Troia que ele entra na sua máquina e fica lá incubado, fica lá quietinho. Toda vez que o invasor precisar retornar ao seu computador, o backdoor, tá vendo o desenho aí, ó? Ele abre as portas para que outras pragas virtuais entrem na sua máquina, ou então o invasor volte na sua máquina. Então a função do backdoor é essa, é ficar incubado na máquina, aguardando o comando de um invasor para permitir esse retorno de um invasor à sua máquina. Então é só lembrar de back, retorno, volta, aí você consegue matar. Então ele também está dentro da categoria dos cavalos de Troia. Tudo bem? Entendido? Então, vamos fazer questões. Questão 41. Trojanos ou cavalos de Troia são programas introduzidos de diversas maneiras em um computador, tá vendo? Com o objetivo de quê? De controlar o seu sistema. Essa é moleza, não é, aluno? Se é moleza, o item está correto. Nós já vimos isso, inclusive. Ele tirou isso aí, ó, lá da cartilha de segurança. Aí, ó. Se você pegar esse slide, você vê que é a mesma coisa que ele cobrou no item, tirado da cartilha do CERT-BR. Perfeito? 4.2. Backdoor é uma forma de configuração do computador para que ele engane os invasores que, ao acessarem uma porta falsa, serão automaticamente bloqueados. Eita, essa tá um pouquinho feia, não tá, aluno, essa questão? Não gostei muito dela, não. Ela tá errada. Porque sabe quem que ele tá cobrando aí? Ele tá cobrando essa praga aqui, ó. Quer dizer, essa praga não, perdão. Essa ferramenta, que é uma ferramenta de segurança, não é praga. Honeypot, o famoso potinho de mel. Né? Onde que age aí o honeypot? Vem aqui comigo. Potinho de mel é porque é uma alusão àquela armadilha para urso que eles usavam para caçar urso antigamente. O honeypot funciona o seguinte, essas empresas, esses órgãos, por exemplo, como NASA, né, CIA, FBI, né, usinas nucleares aí espalhadas pelo mundo, né? O sonho de um hacker, tá? Ou de um cracker, é invadir esses sistemas aí. O hacker não é nem invadir para roubar nada, né? O hacker quer invadir para ganhar notoriedade, porque se eu consigo invadir um sistema da NASA, invadir um sistema da Apple e descobrir lá o protótipo do novo iPhone, eu sou o cara. Eu fico respeitado, eu chego a um ápice que outros não chegam, entendeu? Então esses caras sempre têm um sonho de invadir esses sistemas para poder provar que eles são bons. Então, como esses sistemas são muito atacados, o que as empresas, esses órgãos fazem? Criam redes falsas para atrair esses invasores. Enquanto os invasores estão invadindo a rede falsa, os analistas de sistema estão estudando a invasão para proteger a rede verdadeira. Então, o nome que se dá a essas redes para atrair os invasores é chamado de honeypot, né? Uma armadilhazinha para pegar aí os hackers
e os crackers. Tudo bem? Então é uma ferramenta de defesa. Eu falei praga, não, é uma ferramenta para defender aí as redes. Perfeito? Então segue o jogo. Vamos fazer a próxima questão 43. Olha lá. Códigos maliciosos, malware, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. O programa que permite o retorno, olha aí, o retorno, então aqui eu já pego, vou traduzir, ó, back, lembra? I'll be back, né? De um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. É conhecido como? Aí já mata. Permitir retorno de invasor, meu amigo, só pode ser quem? O backdoor, não tem outro aí. Back, né? Spyware nós vamos ver ainda, roubar dados. Worm já vimos, auto-reproduzir. Rootkit, o que seria um rootkit, né? Seria, a gente vai ver um conjunto de ferramentas que permite manter o invasor dentro da máquina do usuário, mas a gente ainda vai falar sobre o rootkit. Perfeito, belezinha, bacana. Então, vamos seguir. Vamos falar agora sobre o spyware, a nossa próxima praga virtual aí, ó. Spyware também não é difícil, só traduzir. Spy, espião, né? Então você já imagina o que um espião faz, né? Então olha lá, spyware é um programa projetado para monitorar, tá vendo? As atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros, tá vendo? Monitorar, ou seja, pegar os dados das vítimas e enviar para terceiros, que são aí os donos que criaram os spywares. Então vem aqui comigo. Um spyware muito famoso é um spyware que entra na nossa máquina fuçando aqueles arquivos temporários da internet. Nos arquivos temporários da internet, existe lá uns arquivozinhos chamados de cookies. Já viram? Cookies são arquivos muito valiosos aí para os bandidos. Por quê? Porque os cookies registram o que nós acessamos nas páginas, os históricos do que nós vimos nas páginas. Então vamos supor que ontem eu acessei 10 páginas em busca de televisores, eu quero comprar uma televisão, não é isso? Foram gerados cookies. Se minha máquina estiver contaminada com o spyware, esse spyware está pegando os cookies e está enviando para o terceiro, para o dono. Então esse terceiro, ele sabe tudo que eu estou querendo fazer na internet, que eu estou querendo comprar uma televisão. Aí ele pode simplesmente gerar para mim uma propaganda falsa, tanto em e-mail como uma propaganda de uma página. Falando assim, ó, taradão dos eletros, por exemplo, né? Televisão 180 polegadas, 4D, tela de Super OLED, Nano LED, né? Última geração, tela curva, por apenas R$ 699 para pagar em 72 vezes sem juros no carnê. Clique aqui e compre agora, né? Já pensou que tentação? Ele me manda esse e-mail ou me manda essa página. Quando eu receber, vai ter aquela tentaçãozinha, vai, clica, compra, né? Eu vou ficar tentado e vou clicar. Quando eu clicar, provavelmente vai abrir um formulário me pedindo o quê? Meus dados, né? Meu nome, meu CPF, meu cartão de crédito, tudo. Eu vou digitar, hora que eu der OK, esses dados são enviados de bandeja para o bandido, para o receptor. Então aí eu fui vítima de um golpe muito conhecido na internet chamado de quê? De phishing, que é a famosa pescaria aí dos dados, ok? Então voltando lá, fica de olho nisso. Através de um spyware, ó, o usuário pode ser vítima a um ataque de phishing, que é o roubo dos dados. Phishing é um tipo de engenharia social, aluno, tá? Que consegue coletar nossos dados com propagandas falsas, etc, né? Pescar. Então o spyware é muito usado para isso. Através de um spyware, o usuário pode ser vítima de um phishing, ok? Aí nós temos os tipos de spyware mais famosos. Vamos falar aqui do keylogger. Keylogger é só traduzir, ó. Key é de keyboard, teclado, você já mata. Então o keylogger é capaz de capturar e armazenar as teclas ditadas pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário,
como acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de internet bank. Então o keylogger, o próprio nome já diz, mexeu no seu teclado, digitou lá no seu teclado, meu amigo, já era. Ele vai capturar. Ele vai capturando, pode ver que ele está com as teclinhas na mão, e vai enviando para o bandido. Então o bandido ele sabe tudo aquilo que você digitou no seu teclado. Aí pode observar que os bancos criaram os teclados virtuais, já perceberam? Que é justamente para evitar de você usar o teclado físico. Aí você digita sua senha pelo mouse. Então o teclado virtual é para abafar o keylogger. Só que bandido é bandido, né? Então eles também criaram agora, ó, o screen logger. Screen, se você traduzir, é tela. Então lá, o screen logger é similar ao keylogger, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. É bastante utilizado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em sites de internet bank. Então, qual é a ideia? A ideia é, já que o keylogger não pega aquele teclado virtual, já viu? Tem um teclado virtualzinho feito em Java, do Internet Bank. Aí você vai lá e digita, né, a sua senha. O que acontece? O screen logger, quando você clicar, ele bate uma foto, ele bate um print screen. Aí ele sabe exatamente, né? Opa, Java, né? Ele sabe exatamente onde você clicou. Aí o que os bancos fizeram, aluno? Pode perceber que os bancos agora, os teclados virtuais, possuem 3 números em cada tecla. Já percebeu isso? O seu teclado já é assim, o seu teclado do banco? Aí, ó. Então, na hora que o usuário clicar, não tem como o bandido saber qual é o número que é a senha dele. E mesmo assim, tem banco que a hora que você clica, ele apaga, ele dá um branco assim nas teclas, ó. Aí se der um print screen, o print screen sai assim, ó. Aí ele não sabe qual tecla que você clicou. Então, exatamente para evitar o ataque de um screen logger. Perfeito? Bacana, né? E temos também outro spyware famosinho aí, é o adware. Olha lá, adware é projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser usado para fins legítimos, quando incorporado a programas de serviços, como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas livres ou presta serviços gratuitos. Também pode ser usado para fins maliciosos, quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário, sem que este saiba que tal monitoramento está sendo feito. Então, adware, alunos, são aquelas janelinhas chatas que ficam abrindo, geralmente não tem o botão fechar, e quando tem o botão fechar, você clica, de vez ele fechar, ele abre a outra janela. E elas ficam pipocando aí na tela. Essas janelas são chamadas de adware, que é um tipo de pop-up, né? Só que, igual ele fala, algumas são para fins legítimos, né? Que, por exemplo, abre uma janela, aí eu clico, ele me manda para um site, esse clique gera patrocínio, gera grana, né? Então é muito usado para isso. Agora, pode ser usada para o mal, para direcionar você para alguma página maliciosa, para que você seja vítima aí, né, de alguma coisa. Então, essas janelinhas que ficam se repetindo com propagandas, esse tipo de pop-up, você pode chamar de adware. Tudo bem? Bacana? E outro programinha também considerado aí espião são os hijackers, que traduzindo, sequestradores, né? Olha lá. Spywares invasores que se instalam furtivamente em computadores por meio de ActiveX ou na instalação de programas gratuitos e suspeitos. Eles atuam nos mais populares navegadores de internet, alterando a página inicial, tá vendo? Instalando barras de ferramentas para lá de suspeitas e até impedindo que o usuário acesse determinados sites, como páginas de softwares antivírus. A ideia dos hijackers, em geral, é forçar o usuário a visitar páginas que ele não quer, gerando tráfego e publicidade para determinados sites que pagam aos desenvolvedores dessas ameaças pelo número de cliques e visitas. É o seguinte, você abriu o Internet Explorer, abriu o Firefox, seja lá quem for, a homepage cai num site lá, eu.com.br, só vai lá. Você tenta alterar, não consegue alterar de jeito nenhum, já viu? Fica em branco a alteração da página inicial.
né? Então toda vez que você abre o seu navegador, você é direcionado para essa página. Possivelmente, sua máquina foi vítima de um hijacker, de um sequestrador aí de páginas, né, iniciais de sites. Então, todo mundo já foi vítima disso, né? Aquelas barras lá de pesquisa igual o Baidu, lembra disso? Tudo escondia esse tipo de praga aí. Perfeito? Bacana? Então vamos para a 44. Vamos treinar um pouquinho, olha lá. Joaquim utilizou um computador de uma lan house e digitou os respectivos dados no teclado para acessar a própria conta bancária e conferiu o saldo, que era de R$ 1.300. Uma semana depois, Joaquim foi ao banco e solicitou um extrato da conta, no qual percebeu uma diferença negativa de R$ 900. Dançou, hein? Em relação ao saldo anterior, mesmo não ter movimentado essa conta. O fato indica que uma ameaça cibernética estava instalada no computador da lan house, o que possibilitou o prejuízo financeiro de Joaquim. Com base no referido caso hipotético, assinale a alternativa que indica o nome da citada ameaça. Firewall não pode ser. Keylogger. Keylogger, onde é que eu tenho a dica? Aqui, ó. Digitou dados no teclado. Então, roubou os dados do teclado, é o Keylogger. Anti-spyware é ferramenta de proteção. Adware são aquelas janelinhas. E spam são e-mails enviados em massa. Então, tá vendo aí? Cobrou o tal do Keylogger. 45. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Existem tipos específicos desse programa, como o que é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. Tá aqui os termos. Nos momentos em que o mouse é clicado ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. Esse tipo de spyware é denominado de Keylogger, não, teclado. Olha a pegadinha, mouse logger, né? O desavisado pode cair, não pode? Mas não é. Adware, acabamos de ver de novo, são as janelinhas. Então, a praga é o screen logger, é o que você vai marcar aí na questão. Tudo bem, aluno? Perfeito. 46. Spyware é um programa malicioso que vigia os passos do usuário, registrando, por exemplo, as páginas da web visitadas por ele através da internet. Este programa é normalmente adquirido de forma involuntária, através de spams ou janelas pop-ups. E aí, o que você acha? Sim, né? Cobrou de maneira geral, né? Vigia os passos do usuário, né? Pô, professor, mas eu pego através de spam e pop-up são do mal? Não, mas podem ser. Spam são aqueles e-mails enviados em massa para um monte de gente. Geralmente de assuntos que você não solicitou. Mas eu posso criar spam colocando alguma coisa do mal. E pop-up são aquelas janelinhas que ficam pipocando, né? Não são do mal, mas eu posso o quê? Criar adwares, ó, janelinhas que podem vir fazer o mal. Então ele não diz que são do mal. Ele falou que pode ser adquirido por meio delas. Sim. Então, itemzinho bacana, correto. 47. Após a instalação de um programa obtido na internet, o navegador Internet Explorer, utilizado por Luiz, apresenta uma página inicial diferente da configurada por ele, além de exibir pop-up indesejável. A partir dessas informações, pode-se concluir que o tipo de malware que atacou o computador do Luiz é, tá vendo lá? Ó? Ele alterou a página inicial, tá vendo? Então ele sequestrou a página inicial. Então se ele sequestrou, olha, de cara, hijacker, né? Não é rootkit, vamos ver, o worm nós já vimos, né? Se auto-replica e tal. Botnet aí são os robôs zumbis, né? Que fazem os ataques de bot. E também Keylogger seria o pateclado. Tudo bem, aluno? Pegando a ideia dessas pragas virtuais, ótimo. E aí tá o rootkit, ó, que a gente viu em tantas questões aí, tá vendo? Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. O conjunto de programas e técnicas fornecidas pelos rootkits pode ser usado para remover evidências em arquivos de logs, instalar outros códigos maliciosos como backdoors para assegurar o acesso futuro ao computador infectado, esconder atividades e informações como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede, etc.
Mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores por meio de varreduras na rede. Capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado pela interceptação de tráfego. É muito importante ressaltar que o nome rootkit não indica que os programas e as técnicas que o compõem são usados para obter acesso privilegiado a um computador, mas sim para mantê-lo. Porque o root vem da ideia de raiz, né? Então o pessoal confunde, que é o administrador do Linux. E kit é um conjunto de ferramentas. Deixa eu explicar aqui onde é que está a confusão, resumir esse textão todo aí. O rootkit, cuidado para não confundir com o backdoor. Rootkit ele é um conjunto de programas e técnicas que, quando instalado numa máquina, ele consegue assegurar que o invasor fique dentro da máquina sem ser descoberto. Porque ele vai apagando os logs, as evidências de invasão. Porque quando você está dentro de um servidor, rapidinho você é detectado. O técnico detecta, né, através de relatórios, de logs, e exclui você de lá. O rootkit ele consegue apagar esses relatórios. Ele consegue limpar esses relatórios. Então ele consegue manter o invasor lá dentro sem ser descoberto. Onde que está a confusão com o backdoor? O backdoor ele permite o retorno do invasor à máquina comprometida. Cuidado com isso. O rootkit permite a permanência do invasor. Então backdoor retornar, rootkit manter o invasor lá dentro. Fui claro? Beleza? Então joga lá. Vamos ver se a gente tem questões aí. Olha lá. Códigos maliciosos, malware, são programas envolvidos especificamente para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Vírus é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido? Não, isso não é vírus, isso é quem? Isso é o rootkit. Tá vendo? Conjunto de programas, ó. Permite esconder e assegurar a presença de um invasor. Letra B, o worm é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros? Também não, isso aí não é o worm, isso é o quem? Isso é o spyware, programa espião. Letra C, keylogger é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador? Não, isso não é keylogger, né? Isso é o worm. E letra D, bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente? Perfeito. Isso mesmo é o bot, né? E letra E, rootkit é um programa de computador normal malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo, se tornando parte de outros programas e arquivos. Não, isso não é rootkit, isso é quem? Isso é vírus. Olha lá, que ele fala que se torna cópias de si mesmo, se tornando parte de outros programas, tá vendo? Então tá aí, letra D, mas ele falou do rootkit lá na letra A. Perfeito? Bacana? Ótimo. E o outro malwarezinho aí é o ransomware. Esse é o da moda, tá, aluno? É o que está fazendo sucesso aí. Ransomware é o seguinte, é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate, ó a tradução aí, ó, ransom, para restabelecer o acesso ao usuário. Aluno, a ideia é o seguinte, ransomware, ele consegue explorar brechas em protocolos e em sistemas operacionais e entrar na sua máquina. Quando ele entra, ele criptografa os dados da sua máquina, algumas pastas ou o disco todo, né? E você não tem mais acesso. Ele vai gerar uma senha. Aí o que acontece? O bandido vai te mandar uma mensagem te cobrando um resgate. Ele só vai liberar para você a senha se você pagá-lo. Por isso chama ransomware, programa resgate. Se você não pagar, bau. Se pagar, ele pode ser que libere. O pagamento é feito em Bitcoin lá na Deep Web, tá? Agora, tem uma coisa que esse ransomware não é capaz de barrar, né? Isso depende muito da gente. Chama-se backup. Se você tem uma política eficiente de backup na sua rede, na sua empresa, na sua casa, se um ransomware criptografar meus dados, eu mando para a lixeira e restauro meu backup. Só que poucas empresas têm políticas eficientes de backup, acaba ficando na mão desses caras aí. Perfeito? Ótimo. Então joga lá. Vamos seguir? Vamos a uma questãozinha lá, ó. Um ataque de ransomware, tá vendo?
comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. Perfeito. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo é recuperar os dados sequestrados, criptografados, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada. Aluno, força bruta é o seguinte, ó. Se o ransomware aplicou uma criptografia de 128 bits, para eu quebrar, eu tenho que descobrir um número de 2 elevado a 128. Essa é a combinação. Força bruta é um programinha que vai ficar tentando quebrar, adivinhar esse número. Então imagina um programa que vai ficar tentando adivinhar um número desse tamanho. Isso é força bruta. Eu vou gastar 1 milhão de anos para descobrir a senha, para quebrar a criptografia. Então quando ele fala que a forma mais eficaz é usar programa de força bruta, não dá, totalmente errado. A forma mais eficaz eu acabei de falar, use o backup. Essa é a forma mais eficaz. Ou então você já tem um bom antivírus, né, também. Outras coisas também ajudam, mas o backup é o que restaura esse golpe aí, beleza? E depois temos aqui os golpes virtuais, e um que eu quero destacar é o famoso farming, que andou caindo nas provas, né? Olha lá, farming é um tipo específico de phishing, que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS. Neste caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador é redirecionado de forma transparente para uma página falsa. Seria o seguinte, ó. Lembra que nós estudamos num curso aí, lá de internet, quando eu digito www.bb.com.br, esse endereço aqui ele é relacionado a quem? A um IP, não é? Que é um número. E quem é o responsável em pegar esse nome e achar esse número? É o DNS, não é isso? O servidor DNS acha o número e retorna a página na minha tela. Não é isso que nós já estudamos? Esse farming é um ataque que os invasores conseguem invadir o DNS e implementar um IP falso. Então, quando o usuário cair nesse DNS, digitando bb.com.br, ele vai ser redirecionado para uma página falsa. Geralmente é uma página igualzinha à página original. Aí o que a página pede? Pede os dados. Aí se fornecer, já era, os dados vão para a mão dos bandidos. Por isso que é um ataque de phishing também. Ele gera o phishing porque ele serve exatamente para o usuário achar que está no ambiente seguro, mas está no ambiente aí falso, né? Então isso é chamado de farming, ou então esse nome aqui, ó, DNS and Cache Poisoning, que seria veneno, né? Envenenamento de DNS, ok? Isso é um tipo de golpe, é um tipo aí de ataque que nós temos também muito comum na rede, e eles costumam cobrar em prova. Olha essa questão aí 50, ó. Se o sistema de nomes de domínio, tá vendo o DNS, de uma rede de computadores, for corrompido, ó, por meio de técnica denominada DNS Cache Poisoning, fazendo que esse sistema interprete incorretamente a URL, ou seja, o endereço de determinado sítio, esse sistema pode estar sendo vítima de um farming. E aí? É isso ou não é? Se foi corrompido o DNS, levou para uma página falsa, com certeza foi contaminado por um farming. Perfeito? Tá vendo? Isso aí, outra coisa que eles andam pedindo aí em prova. E depois temos aqui os boatos virtuais, né? Isso aí tá muito na moda. Temos o hoax, olha lá. Hoax é um boato, ou hoax é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. Por meio de uma leitura minuciosa de seu conteúdo, normalmente é possível identificar informações sem sentido e tentativas de golpe como correntes e pirâmides. Aluno, nós estamos nessa geração aí, né? Mensagens como não jogar na Mega Sena porque é fraude, né? Não torcer mais para a seleção brasileira, que a seleção brasileira vendeu a Copa e o ano que ela ganha, ela compra a Copa. Isso são histórias que alguém gerou na internet e jogou, tá? Pessoas criativas. Infelizmente, o que mais tem são pessoas inocentes que acreditam nessas histórias e ficam passando
para frente, como se fosse um telefone sem fio, né? O nome dessas histórias nós chamamos de hoax, que é o famoso boato, é a famosa lenda urbana, tá? O hoax, ele não tem, assim, um objetivo de fazer o mal, né? Ele é para espalhar histórias para boi dormir. Só que do hoax que nasceram quem? As fake news. Fake news é um tipo de hoax, só que feitas para prejudicar realmente, de fato, alguém. Então uma coisa foi criada através da outra, né? Porque o fake news também são boatos, mas geralmente depreciativos, né? Para falar mal de uma pessoa e etc. Perfeito? Sobre esse nome hoax? Bacana. Então joga lá que eu trouxe uma questãozinha interessante para a gente trabalhar. Olha lá. Os hoax são conhecidos como histórias falsas, recebidas por e-mail. Muitas delas, tá vendo, de cunho dramático ou religioso, realmente, com o objetivo de atrair a atenção da pessoa, então direcioná-la para algum sítio, oferecendo-lhe algo ou solicitando-lhe que realize alguma ação que possa colocar em risco a segurança de seus dados. Bem, é uma questão que começou muito bem, é uma questão muito bacana, só que essa questão, ela teve um probleminha, essa palavra aqui, ó. Isso aqui que foi alvo de recurso. Falar que o hoax tem o objetivo de atrair uma pessoa e direcionar para algum sítio, oferecendo-lhe algo. Não, o hoax não tem esse objetivo. O hoax tem o objetivo de gerar histórias falsas, como eu contei, para as histórias virarem lendas aí urbanas. Mas atrair atenção não é o objetivo. Agora, no lugar de objetivo, ele poderia colocar o seguinte, ó, que o hoax poderia ser usado para atrair. Então não é objetivo, é poder. Então o que acontece? Essa questão foi dada gabarito preliminar correta, mas entraram com recursos e infelizmente ela foi anulada. Aí eu coloco para você para chamar a atenção que o examinador nem sempre é perfeito. De vez em quando eles erram e o candidato que ganha aí. Tudo bem? Pegou a ideia? Ótimo. Então tá aí, né, um bloco um pouco mais longo, exatamente para me despedir, desejando você ir até o próximo curso e fechamos aí a matéria de segurança da informação. Espero que você tenha gostado do material que eu separei com muito carinho, estudei aquilo que eu acho que é o que é importante para você no seu edital, tá? Agradeço a atenção, eu e toda a equipe aqui do Grão Online, esperamos, né, te encontrar no próximo curso aí, que faz parte aí do pacote de informática. Valeu? Meu grande abraço, até a próxima!